Boa noite, irmãos. Graças a Deus, chegamos a um final de dia, debaixo do poder, da bondade, da misericórdia do nosso Deus. Agora nos reunimos para igualmente estudar a palavra dele, o Evangelho de Marcos, e aprendermos um pouco mais. Dou as boas-vindas aos irmãos que estão chegando, Ana Rosa e a Dona Conceição, boa noite. O Daílson também, boa noite, irmão. Deus abençoe a vida de vocês. Também Dona Zilda, boa noite para a senhora. Mando um abraço ao seu Valdemar. Se tem mais alguém. Natália também, boa noite, Natália, Deus te abençoe. A Elisa, boa noite, Elisa. Dona Iris, boa noite, irmã. Deus abençoe a senhora. Simone, boa noite, Simone. Deus te abençoe, viu? Tô bem. Nós vamos começar então a nossa devocional. Hoje a nossa leitura se fará no versículo 23 a 28 do capítulo 2. É o último bloco. Versículo 23 ao versículo 28, capítulo 2, Evangelho de Marcos. Boa noite, Zilá. Boa noite, Marcos. Deus abençoe vocês. Marcos, agora o Evangelho, não Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 2, do verso 23 ao verso 28. Fátima, Deus te abençoe, Fátima. Eu farei a leitura então, viu? A partir do versículo 23. Diz assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito a comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: O sábado não foi estabelecido por causa do homem. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aqui nós vamos orar agora e pedir que Deus nos abençoe em nossa devocional, ok? Vamos orar. Pai amado, Deus querido, mais uma vez me coloco em Tua presença. Eu agradeço a Ti pela Tua graça e misericórdia até esta hora sobre nossas vidas. Mas eu peço ao Senhor, ó Deus, que me instrua, para que eu possa instruir aos meus irmãos acerca daquilo que precisamos alimentar em nosso coração. Obrigado por todas as coisas que tens dado e feito em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém. O título que os editores dão é Jesus é o Senhor do Sábado. Vou falar só uma coisinha sobre esses títulos. Esses títulos que estão em negrito, em cima de cada bloco, eles não vêm com o texto sagrado. Então, por exemplo, Marcos não subdividiu o texto dele com esses títulos. Exemplo, ontem nós estudamos do verso 18 até o verso 22. Marcos não colocou em cima dessa porção o nome jejum.
E nem pôs agora em cima da porção que nós estamos lendo o nome Jesus é o Senhor do sábado. Isso quem colocou foram os editores. Quem são os editores? As pessoas que pegaram o texto na língua original, no grego ou no hebraico, fizeram a tradução e aí organizaram o texto nessa estrutura de versículos que nós temos. E aí, dentro desses versículos, ou focalizando talvez um parágrafo ou mais parágrafos, dentro de um assunto específico, eles dão um título, tá? Mas isso aqui é um título que eles retiram de uma leitura que eles fazem. Então, nós podemos até inclusive dar outro título aqui no contexto. Marcos continua falando quem é Jesus. Marcos falou que Jesus, lá no livro, na leitura de ontem, Marcos falou sobre a questão da tristeza, prefigurada com o jejum, que naquela ocasião não era tempo de ficar triste, porque Jesus estava ali, prefigurado na pessoa do noivo. E falou também sobre o novo, tendo a figura do vinho e do odre. E nós vemos ali que Jesus ele é tanto o noivo, ou seja, uma pessoa que transmite uma alegria sincera e verdadeira, vinda da parte do Pai. Mas ele é também um novo modo de ver a Bíblia, que na realidade também não é novo. É novo no sentido de que nós estamos vendo a palavra de Deus na lente de Deus e não na lente do homem. Lembrando que nós comentamos que os fariseus, os escribas, eles deturparam muito a lei de Deus, a palavra de Deus, ao longo dos anos, quando eles se prestavam a explicar a palavra de Deus. E muitas vezes, tinha muita gente que era sincera e explicava de maneira correta. Mas muitos deles explicavam de maneira equivocada, procurando estabelecer pontos que davam uma certa brecha para fazer determinadas coisas que a lei proibia de fazer. Então, esses conjuntos de normas, de leis que ao longo dos anos vieram a ser estabelecidas, Jesus, quando começa a interpretar a lei, quando ele entra nas sinagogas, quando ele fala com seus discípulos, ele usa um chavão. Ele diz assim: ouvistes o que foi dito. Quer dizer, o que os escribas anunciaram. Ele diz assim: eu, porém, vos digo. E aí ele esclarece e dá uma nova interpretação em relação à interpretação dos fariseus. Mas essa nova interpretação não é nova, porque é aquilo que sempre a Bíblia disse. Aquilo que é o caráter de Deus ao ensinar alguma coisa, que os fariseus deturparam. Agora, ele continua falando sobre a maneira como Jesus está olhando para a lei. E ele mostra aqui um contexto, né? Eles estavam num sábado, e sábado era dia de descanso. O dia do Senhor antigamente era feito no sábado. E aí era o dia que o pessoal não podia fazer nada. Não podia trabalhar, não podia comprar, não podia... o sábado tinha que ser guardado para o culto. Então o culto, o homem precisava se voltar para Deus em culto, em ações de graças, em cânticos. E isso era aquilo, na leitura da palavra, isso era aquilo que deveria compor toda a extensão do sábado, um culto sagrado ao Senhor. Essa visão, para nós hoje, foi transportada para o domingo. Por isso que a palavra Domino significa dia do Senhor, né? Então é o dia que nós guardamos com a finalidade de louvar a Deus, mais especificamente, não que isso só pode ser feito no domingo, mas com a finalidade de louvar a Deus, com a finalidade de adorá-lo, com a finalidade de evangelizar pessoas, levar pessoas ao conhecimento do Senhor. Aqui então, os discípulos estavam atravessando as searas em dia de sábado, e eles estavam com fome, e não tinha o que se alimentar.
Aí alguém pode perguntar, mas como é que você sabe que eles estavam com fome? Por causa da resposta que Jesus dá. Os fariseus veem que eles estão colhendo as espigas e perguntam para eles, por que os seus discípulos estão colhendo espigas no dia de sábado? E Jesus responde no verso 25, nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Que eles estavam com fome. Então eles estavam colhendo as espigas para comer, obviamente, no dia de sábado. E aí entra naquela questão. Jesus então começa, mesmo que de maneira simples, a ensinar qual é o sentido do sábado. E aí no versículo 26, ainda Jesus explicando quando Davi teve fome, diz, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. Então Davi entrou no templo, num dia de sábado também, e comeu pães destinados aos sacerdotes, e deu também aos homens que com ele estavam. E aí Jesus acrescentou no verso 27, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O grande perigo que Jesus está colocando aqui, está tentando abrir os olhos dos fariseus, é que a interpretação da lei ela tem que ser feita de uma maneira me fugiu a palavra, de uma maneira digna de quem dá essa revelação, ou seja, correspondente com quem dá essa revelação, que no caso é Deus. O sábado tinha aquela ideia, como eu expliquei aqui agora, de que era o dia do Senhor, era o dia do culto. E a lei dizia que o homem precisava amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus, quando vai falar do cumprimento da lei, ele pega os 10 mandamentos e ele divide em dois. Ele diz que quem amar a Deus sobre todas as coisas e quem amar ao próximo como a si mesmo, cumpre a lei, porque a lei, o cumprimento da lei se manifesta no amor. Aqui os fariseus eles estavam fazendo o contrário, estavam colocando o dia acima do homem. Então eles estavam dizendo que na realidade o dia é mais importante do que qualquer outra coisa. É o dia em si e não aquilo que o dia significava. Então, se o dia de sábado era um dia específico para o culto, e o culto tem que ser feito com amor a Deus e com amor aos homens, então quando uma pessoa tem necessidade, aquilo que precisa ser feito como expressão verdadeira de culto a Deus é aplacar a necessidade daquela pessoa. E é isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava ensinando para eles que o dia não é especial por causa do dia em si, mas ele é especial por causa do significado atrelado a ele, que nesse caso era o culto. E o culto tinha que ser feito de todo o coração. Então, se nós nos reunimos em culto, nós nos reunimos em oração, em adoração, e alguém bate a porta pedindo comida, pedindo não só comida, mas qualquer pessoa que pode ser, não precisa ser necessariamente uma pessoa pobre, pode ser uma pessoa desesperada com alguma coisa, uma pessoa carente de ajuda em qualquer matéria, e nós falarmos para ela voltar depois, porque agora está sendo feito o culto, então nós estamos fazendo com o culto a mesma coisa que os fariseus, o mesmo valor que os fariseus deram ao sábado. O culto, a cerimônia, é mais importante do que estender a mão ao necessitado. O que a Bíblia diz? Que se Deus precisa ser amado de todo o coração, e aquele que ama ao próximo também está demonstrando esse amor a Deus, né? Porque amar a Deus também equivale a amar o próximo. Então, quando nós nos envolvemos numa situação como essa, quando aparece uma situação como essa, e nós damos mais atenção à cerimônia do que a atenção àquilo que precisa ser feito, que é o auxílio, estar perto, então nós estamos sendo religiosos, assim como os fariseus estavam sendo. Uma situação de calamidade, vamos supor,
Vamos falar que a pessoa está fazendo um culto formal em um determinado lugar. E aí acontece um acidente lá fora, um acidente gravíssimo. E a igreja toda segue no culto e fala para os diáconos, atende ali, porque nós estamos no culto e não podemos parar. O culto se tornou mais importante do que a pessoa. O evento se tornou mais importante do que aquilo. E a manifestação de amor também é um culto, neste caso, neste contexto. Então, numa circunstância como essa, é culto também parar e olhar para o que está acontecendo. Podemos colocar aquelas pessoas que estão em necessidade na presença de Deus. Podemos fazer alguma coisa no sentido de abençoá-las. Isso significa que nós estamos tendo um culto na igreja, vamos supor, um culto de domingo à noite. De repente aparece alguém ali pedindo ajuda, então nós vamos parar o culto? Não, se a ajuda não é urgente, se ela pode esperar um pouquinho, nós vamos seguir com o culto. Mas uma coisa urgente, que demanda uma atenção especial, então nós é expressão de culto verdadeiro, atender aquela solicitação, do que dar vazão ao rito, à cerimônia em si, entende? Então é isso que Jesus está dizendo. O sábado, como ele diz aqui, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então não é o dia mais importante do que a pessoa, não é a cerimônia mais importante do que a pessoa. Agora, dias, cerimônias e ritos, eles existem para serem observados, mas observados com critério, porque a observação precisa corresponder ao caráter daquele que instituiu. O caráter do rito, da cerimônia e do dia não pode ser maior do que aquele que o instituiu. Então nós precisamos contrabalançar a compreensão da palavra de Deus dessa maneira. Se o dia específico, se o momento específico é um momento de culto, e justamente nessa hora algo urgente acontece, que demanda um cuidado específico especial para com uma pessoa ou com grupos, então é equilibrado que toda a atenção seja dada e o culto se transforma de uma outra maneira, né? Nós podemos fazer o culto através de uma intercessão, através da oração, a igreja toda orando em favor daquela situação, e Deus acaba dirigindo o contexto em momentos específicos para o fim que Ele quer dar. Ele é o Senhor do culto ainda. Ele não deixa de ser Senhor do culto. Mas o que está sendo colocado aqui é que o dia não é mais importante do que a pessoa. A pessoa é mais importante do que o dia. E aí cada situação, com todo cuidado, com toda a importância que lhe é devida, é administrada na ocasião que ela se manifesta. Ok? Então nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por este dia mais uma vez. E eu te louvo e te agradeço, ó Pai, porque aqui o Senhor Jesus ensina para nós que as pessoas são de fato importantes. E que quando nós manifestamos amor ao Senhor, quando nós manifestamos uma atividade que visa exaltar o Teu nome e desenvolvermos o nosso relacionamento contigo, isso significa amar o próximo também, como Jesus nos amou. E eu te peço que o Senhor nos dê esse entendimento, que o Senhor nos dê essa sabedoria, para que nós possamos, ó Deus, nos voltarmos para estes momentos de necessidade, momentos de carência das pessoas, e discernirmos esses momentos verdadeiros, pesarmos, ó Deus, esses momentos e darmos a cada um deles a atenção necessária, como expressão de culto, como expressão de ações de graças, como expressão de louvor do Teu nome. E também sendo usados pelo Senhor para a manifestação da providência do Senhor na vida de quem necessita. Nos ajude, porque muitas vezes somos falhos com relação a isso. Nos ajude, ó Deus, porque muitas vezes nós julgamos
o começar no ponto mais importante, ó Deus, do que cuidar de pessoas. A observância de dias mais importante do que cuidar de pessoas. E todos os outros assuntos relacionados a estes, muitas vezes mais importante do que cuidar de pessoas. Mas a tua palavra nos chama para abençoarmos vidas, para cuidarmos de pessoas, para demonstrarmos amor, para demonstrarmos cuidado, para estarmos de prontidão, sempre fazendo a vontade do Senhor. Obrigado por todas as coisas que o Senhor nos tem feito. E obrigado por todas as coisas que o Senhor continua a nos revelar na pessoa de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, se recordem que amanhã nós faremos o culto da ressurreição, só que nós faremos 7 horas da manhã, ok? Então eu convido todos os irmãos a participarem conosco. Vou colocar também esse aviso nos grupos da igreja. Lembrando que então a partir das 7 horas é que nós começamos o nosso jejum, ok? Até assim o limite de cada irmão. Deus abençoe vocês, tenham todos uma boa noite, que Deus os guarde, que o Senhor os acompanhe, em nome de Jesus. Amém.